Olá pessoal, boa noite. Vamos continuar a nossa aula de ontem. A gente teve que interromper aí por conta da instabilidade da nossa internet, né? Então hoje a gente vai dar continuidade. Só para a gente fazer um link aqui, né, na nossa. Vou botar essa telinha mais para cá, tá? Aí. Só para fazer um link aí na nossa aula de ontem, né? Do início da nossa aula de ontem, né? E lembrar que o que é programação linear? Ele é um modelo matemático, né, que ele foi desenvolvido para resolver determinados tipos de problemas, onde algumas relações entre variáveis relevantes possam ser expressas, né, em equações ou em equações lineares. Tá? Então, basicamente, é isso daí, como a gente já tinha dito ontem. E aí, como eu já falei para vocês ontem, né? Dada a relativa abundância de problemas com tais características em muitas áreas profissionais de pesquisa, não é de se espantar que a programação linear tenha se tornado o mais popular modelo em ciência da gerência. Então ele é muito utilizado. Paulinho, onde que a gente utiliza aí? Nós vamos ver mais para frente no vídeo que não deu tempo de falar para vocês ontem, tá? Bom, de uma forma geral, né, a programação linear é isso. Eu tinha apresentado para vocês ontem no nosso slide. Vamos passar ele para frente aqui. Cadê o cara aqui? Aqui, passando ele aqui. Vocês lembram dessa chapa que eu mostrei para vocês ontem? Essa aqui é uma chapa de uma empresa aqui da nossa região, né, do Paraná, que ela produz peças para motos. Tá? Então, vocês lembram que eu falei para vocês ontem? A programação linear ela veio para maximizar ou minimizar algum problema. Nesse caso aqui, é maximização de produtos fabricados na limitação dessa chapa que está aqui. Olha. Nós temos uma chapa de 1,20 m por 1,5 m. Então, esse daí é o que nós chamamos dentro da programação linear de restrição. Nós não temos como produzir uma peça, por exemplo, aqui tem uma peça, ela está dentro da chapa. Não tem como eu produzir uma peça aqui, ó, fora da chapa. Por quê? Não tem ferro aqui. Então, essa passa a ser uma restrição. Eu só posso produzir peças que estão dentro dessa chapa, ou dentro da área dessa chapa, né, que é essa área que está aqui, ó, que vocês estão vendo aqui. Então, eu vou produzir essas peças, e esse espaço que está aqui, ó, entre o limite, né, máximo da chapa e as peças, é o que vai acabar sobrando de peça. Então, você faz um cálculo de programação linear e ele vai te dar o seguinte resultado, ó. Com essa limitação de chapa, com esse tamanho de chapa, com essa restrição, eu só consigo produzir essa quantidade de peças. A programação linear basicamente é isso. Né? Tem mais uma chapa aqui com algumas peças também de 1,20 m por 1 metro, em torno de 1,5 m, né? 489. Tá? Falamos ontem também sobre o plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? Por quê, Paulinho? Porque nós vamos utilizar para resolver um problema de programação linear. Tá? Falamos da ordenada, da coordenada, abscissa, que nós vamos trabalhar com esse quadrante aqui, ó, do plano cartesiano, que foi desenvolvido por René Descartes. Para quem não anotou ontem e quer ler, conhecer um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, René Descartes escreveu O Discurso do Método. É um livro bem curtinho, onde ele fala sobre o plano cartesiano e fala sobre outras descobertas muito importantes que teve na matemática e principalmente na administração. Tá? Falamos também da teoria dos conjuntos, né? Na teoria dos conjuntos, onde que vocês vão ter que rever o que vocês aprenderam lá no ensino fundamental para a gente poder também resolver o exercício, esse problema de programação linear, onde a área comum, né, a inserção aqui, ó, a interseção aqui, ó, é a área comum no caso da programação linear, das restrições. Aí eu tenho várias restrições e eu tenho que respeitar todas. Então essa aqui vai ser a área que respeita todas as restrições. Só para a gente fazer um link aí e lembrar, tá bom? Então vamos lá. A programação linear, né, as características da programação linear é maximizar ou minimizar o resultado de algumas combinações de variáveis. Tá? Bom, a gente falou ontem também dessas variáveis,
nós falamos que na programação linear ou na produção propriamente dita, a gente precisa do quê? De recursos. Quais são esses recursos que a gente precisa na produção? Tá? Basicamente, a gente precisa de horas máquinas, horas de mão de obra, isso aqui, ó, necessidade de recursos, né? Pessoal, matéria-prima, dinheiro, enfim, tudo isso a gente precisa para a produção, como nós vimos lá no início do bimestre. Tá? Bom, só que para eu produzir alguns produtos, né, ou alguns itens, né, desses alguns recursos, vamos dizer assim, eles são limitados. Por isso que eu coloquei aqui, a limitação dos recursos. Bom, esses recursos são limitados. Mas, Paulinho, que tipo de recurso ele pode ser limitado? Ou qual limitação que eu tenho de recursos? Por exemplo, lá no exercício que vocês já viram aí, que está no Ambiente Conhecer, da indústria Fresão, ele tem uma limitação de 100 horas por semana. Ou seja, você não pode trabalhar mais do que 100 horas por semana. Seria mais ou menos assim, ó. Eu tenho um empregado, eu tenho um funcionário, ou, aliás, eu tenho uma empresa e eu tenho 5 funcionários. Cada funcionário trabalha 8 horas. Bom, então eu tenho uma limitação de 400 horas por dia. Desculpa, de 40 horas por dia. Mas por que, Paulinho? Porque cada funcionário trabalha 8 horas, eu tenho 5 funcionários, 5 vezes 8, 40. 40 horas é a minha capacidade, é a minha limitação, é a minha restrição, é o máximo que eu posso utilizar de horas de trabalho para eu produzir. Tá? Então, eu tenho por dia 40 horas e eu vou ter por semana 5 vezes 4, 20 se eu trabalhar de segunda a sexta. Então, eu tenho 200 horas para trabalhar na semana. Essa é a minha restrição. Lá na indústria Fresão, para fabricar o conjunto Beatriz e o conjunto Ana Maria, vocês viram lá no exemplo, eu tenho uma limitação de 100 horas para preparação e 108 horas para acabamento. Então, essa é a limitação de recursos. Ah, mas só hora, Paulinho? Não. Você tem limitações de legais, por exemplo. Né? Olha, você não pode trabalhar aos domingos, você tem que dar um descanso remunerado, um dia de descanso semanal remunerado, ou então eu tenho uma limitação de capital de giro, ou eu tenho uma limitação de quantidade de matéria-prima, por exemplo. Enfim, a própria política da companhia, limitações do cliente. O cliente fala assim, eu quero esse produto para que você me entregue até o final da semana que vem. Puxa vida, até o final da semana que vem, essa é uma restrição, essa é uma limitação de recurso. Beleza, moçada? Vamos lá então. Em suma, do ponto de vista formal, o problema típico de programação linear contém uma expressão matemática, que é a função objetivo, e tem um conjunto de restrições, que é isso que eu falei para vocês. No exemplo que a gente deu, vão aparecer 3 restrições. A restrição de horas de preparação, a restrição de horas de acabamento e a restrição de limite de produção para o conjunto Ana Maria. Lá naquele exemplo da indústria Fresão, que está no Ambiente Conhecer, o enunciado do exercício, e o exercício, né, esse exemplo está resolvido durante a aula, que eu gravei para vocês carinhosamente, tá? Uma aula de 50 minutos para a gente resolver esse exercício. Legal? Então vamos lá. Só para eu me localizar aqui, deixa eu ver se eu fiz alguma anotação. Aqui, nessa expressão matemática, é o que tem aqui, o que a gente chama de variáveis de decisão. O que são variáveis de decisão nessa expressão matemática, nessa função objetiva aqui, ó? Essa variável de decisão é assim, ó, o que eu quero maximizar? O que eu quero minimizar? Eu quero minimizar o custo na produção de um determinado produto. Bacana. Eu quero maximizar o lucro na fabricação de um determinado produto. Também. Nesse exemplo da indústria Fresão, a gente está o quê? Maximizando o lucro. A Beatriz dá um lucro de R$4.000 por unidade de conjunto e o Ana Maria ele dá um lucro de R$5.000 por unidade
de fabricação, unidade do produto Ana Maria, do conjunto Ana Maria. Tá? Então, quantas unidades de Beatriz e quantas unidades de Ana Maria eu vou produzir, de maneira que eu maximize meu lucro. Esse é o nosso objetivo, a nossa função objetivo. Essa é a expressão matemática, né? São as variáveis de decisão. Tá? Aqui no conjunto de restrição, elas são expressas por equações ou inequações matemáticas, que devem ser obedecidas ao mesmo tempo. O que isso quer dizer? Às vezes eu respeito uma restrição e não respeito a outra. Não vai adiantar nada. Eu tenho que respeitar todas as restrições. No caso da indústria Fresão, por exemplo, aí eu respeito a restrição de 100 horas para preparação, mas eu não respeito a restrição de 108 horas para acabamento, quer dizer, eu passo de 108 horas, né? Não tem como. Então, essas restrições elas têm que ser respeitadas ao mesmo tempo para maximizar ou minimizar a nossa função objetiva. Simples assim. Ai, Paulinho, eu tô mais perdido que filho de prostituta no Dia dos Pais. Fica tranquilo, vai piorar. Tô brincando, gente, não vai piorar não. Bom, só para a gente entender um pouco mais, né, da programação linear, porque às vezes alguns alunos perguntam para mim, como já perguntaram numa das aulas aí, aonde que eu vou usar isso aí? Quando que eu uso isso dentro da minha empresa? Bom, a nossa disciplina de produção, dentro da produção, Paulinho, quando que eu uso isso? É simples, você vai usar. No caso da programação linear, você pode utilizar ela na composição de produtos, que é o exercício da indústria Fresão, que é aquele que vocês vão assistir o vídeo aí e vão entender. E se tiver dúvida, não esqueça do tio Paulinho, manda mensagem para mim que a gente vai ajudá-los, tá? Pode ser via WhatsApp, pode ser direto no Ambiente Conhecer. No Ambiente Conhecer é até melhor, que a gente, todo dia, a gente dá uma passadinha lá para tirar alguma dúvida de aluno, tá bom? Bom, na composição de produtos, no planejamento agregado, né? Ou seja, vai ser o planejamento agregado. Bom, eu preciso, por exemplo, saber qual que é a minha amplitude de comando dentro de uma organização, ou seja, quantos funcionários eu tenho lá um conjunto de funcionários, eu posso chefiar, vamos dizer assim, quantos funcionários, eu posso ser supervisor de quantos funcionários, eu posso gerenciar quantos funcionários, né? Ou quantos empregados. Então eu vou usar o que? O planejamento agregado. Para resolver problemas de transportes, por exemplo, aqui a empresa de transporte de Ourinhos aqui é a Voa, né? A Voa, bom, por que tem 5 ônibus para pegar vocês lá na porta da faculdade, lá na Unifil? Por que não são 6? Por que não são 4? Porque é feito resolvido, né, esse problema através da programação linear. Ou seja, aplica-se a programação linear para resolver isso daí. Da mesma forma, lá no Itamaraty, que é um bairro bastante afastado de Ourinhos, por que tem que passar ônibus de hora em hora, ou de meia em meia hora, ou de 15 em 15 minutos? Porque lá tem uma quantidade de escola, tem uma quantidade de indústria, ou tem uma quantidade de casas, né? E aí eles analisam assim, por exemplo, quantas pessoas moram lá que trabalham numa outra região, ou quantas pessoas, ou quantas empresas, indústrias, comércio que precisam de pessoas de outras regiões para trabalhar lá. Então é feito todo esse cálculo através do que? Da programação linear, né? Problema de designação, problema de portfólio, né? Aqui no problema de portfólio, por exemplo, seria assim. Eu quero fazer uma aplicação financeira, que ela seja não muito agressiva e nem muito conservadora, que ela seja moderada. Então eu vou buscar um fundo de investimento numa instituição financeira onde que tem um certo portfólio, né? Eu quero investir nesse fundo. Qual é o portfólio? Quais os papéis que compõem esse fundo que eu estou aplicando? Bom, ele vai me mostrar, olha, esse fundo de investimento que você está fazendo a aplicação do seu dinheiro, ele tem papéis que deixam essa carteira moderada, de risco moderado, né? Ela tem uma rentabilidade menor
e um risco também não muito alto, né? Não tão conservador, tem um certo risco, um risco calculado e tal. Ou seja, quais os papéis? Qual é o portfólio de papéis que compõe? É calculado através também da programação linear. Ó, seleção de mídia, né? Esse aqui também é aonde que eu vou colocar determinadas mídias. Né? Não adianta eu colocar um produto para jovem numa mídia, num programa infantil de manhã na televisão, por exemplo. Ou não adianta eu fazer colocar um outdoor lá no sertão nordestino de inteligência, equipamentos para inteligência artificial ou equipamentos ou software sofisticadíssimos, né? Num sertão, uma mata amazônica, né? Não adianta, ou seja, qual o público-alvo que eu quero atingir, qual o tipo de propaganda que eu devo fazer, qual o tipo de mídia que eu tenho que utilizar. Aí eu uso a programação linear e faço qual a seleção de mídia para ter um maior índice de assertividade. Tá bom? E o problema da mistura aqui, essa mistura aqui não é aquela mistura, não, né? O ovo que vai no arroz e feijão, não é esse tipo de mistura, não. É a mistura química. Quando você produz um determinado cosmético, por exemplo, um shampoo, né? O que tem que ir de essência, o que tem que ir de QSQ, que é o produto, o que tem que ir da fragrância, enfim, né? Qual o percentual de cada elemento não, de cada produto químico que vai compor esse cosmético, esse shampoo, sei lá, alguma coisa assim. Tá? Eu já falei aqui, né? Problemas de transporte, determinação de produtos a serem fabricados, né? A composição de produtos quais produtos eu vou fabricar, né? Que é o primeiro aqui, que é o da indústria fresão. Então, esse exemplo aqui, composição de produto, vocês vão ver na apostila lá, determinação dos produtos a serem fabricados, né? No caso da indústria fresão. Beleza? Vamos evoluindo mais um pouquinho aqui então. Bom, e aí, gente, nós já estamos já praticamente no final dos slides. Vamos ver aqui. Esse aqui é o último slide para a gente entender. O que estava faltando da aula de ontem, tá? São a formulação dos modelos, né? O modelo ele é formulado da seguinte forma. Primeiro, variáveis fora do controle do analista. Por exemplo, você tem uma determinada quantidade de horas homem, que seria mão de obra. Tá? Só que aí os empregados, os funcionários da empresa resolvem fazer greve. Então, é uma variável que está fora do seu controle, né? Que é para quem o analista é você, que vai analisar essa situação ou esse problema. Né? Que mais? Pode ser uma falta de energia elétrica. Né? Eu posso utilizar energia elétrica até às 6 da tarde, por exemplo. Das 6 da tarde em diante eu não posso utilizar até às 10 da noite, das 6 da tarde às 10 da noite, porque o custo dessa energia elétrica acaba ficando muito caro. Então eu estou utilizando quando de repente acaba a energia elétrica. É uma variável que está fora do controle do analista. Tá? Variável de decisão é o que você quer conhecer. Né? Seria quantas camisas pode-se cortar em uma determinada metragem de tecido. Então você tem lá, como o exemplo anterior que nós demos da chapa de ferro, você tem, por exemplo, olha, eu tenho uma fábrica de camisa e essa fábrica de camisa ela vai cortar essa camisa dentro de uma quantidade de tecido. Então vamos lá, você recebe lá uma bobina que chama, né? Uma bobina grande, né? Com um monte de enrolado assim, um monte de tecido branco para fabricação de camisa. Aquele tecido, vamos considerar que ele seja um rolo, né? Que tenha 100 metros de camisa, 100 metros lineares, né? Ou se você quiser considerar metro quadrado, você multiplica 100 metros corrido, metros de comprimento, pela largura do tecido. Vamos considerar que ele tenha lá
2 metros de altura. Então, você multiplica 2 por 100, eu tenho lá 200 metros quadrados. Nesses 200 metros quadrados, qual a quantidade de camisas eu posso fabricar dentro desses 200 metros? Aplica-se a programação linear. Tá? Então, essa daí é mais uma variável de decisão que também faz parte do modelo. A solução vai dar exatamente no valor das variáveis de decisão. Vocês vão ver no exercício que quando eu tenho a equação linear, né, ele transforma. Eu posso produzir em 200 metros, vamos pegar lá os 200 metros de camisa, né, 200 metros de tecido para produzir camisa. Eu posso produzir uma camisa nesses 200 metros? Tranquilo, eu sei que dá. Eu posso produzir, por exemplo, 30 camisas em 200 metros? Dá. Eu posso produzir 100 camisas em 200 metros? Eu acredito que sim. E eu posso produzir 300 camisas em 200 metros? Já não sei. Como é que eu faço? Esses 200 metros quadrados são a minha restrição. É a minha restrição. Né? Para eu saber exatamente qual a quantidade máxima de camisas que eu de modelo de camisa que eu coloco lá, a manga, o bolso, o colarinho, a lateral, as costas, todas as partes da camisa, a manga dela, né, o punho que é feito. Se eu colocar, igual nós vimos lá na peça, na chapa de ferro, né, qual que é, se eu colocar todas essas partes cortadas ali, qual que é o máximo que eu consigo cortar? Para eu saber o máximo que eu consigo cortar, ele vai ter que ser ela tem que ser uma equação. Se eu produzir 3 camisas, é uma equação. Ela é menor do que 200 metros quadrados. Né? Ela 50 camisas, ela é menor que os 200 metros quadrados. 500 camisas, eu não sei. Para eu saber exatamente, eu transformo essa inequação numa equação. Ou seja, é o limite máximo da minha restrição. Tá? E elas normalmente vêm representadas, né? As quantidades, né, são representadas pela letra X, Y, Z, etc. Tá? No exemplo da indústria Fresão, a indústria de móveis, de conjuntos de jantar, ele é representado, o Beatrice, pela letra, a quantidade de unidades de Beatrice, representada pela letra X, e a quantidade de unidades da Ana Maria, representado pela letra Y. Ok? A função objetivo, ela é uma expressão onde cada variável de decisão é ponderada por algum parâmetro. Tá? É o que você vai querer maximizar, né? Respeitando aquelas restrições ou aqueles limites, né? Que a gente falou para vocês, são aquela limitação de recursos que nós temos. Tá bom, pessoal? Gente, o que eu ia passar para vocês ontem é isso daí, para a gente entender um pouco o que é a programação linear. Vocês vão fazer o exercício, vão acompanhar o exercício, pode até ir resolvendo junto aquele exercício da indústria Fresão. E na aula de amanhã, aí sim, nós vamos passar um exercício, né, para vocês, né, para a gente treinar mesmo aí, para a gente fazer esse exercício. Legal? Provavelmente a semana que vem faremos as provas. Conversei hoje com o Murilo, com o reitor, conversei com alguns coordenadores. A gente está definindo com o NDE, né, são os professores que compõem essas decisões dentro do curso de administração, junto com o curso de contábeis. Nós estamos tomando algumas decisões para ver qual a melhor forma de aplicar a prova para vocês, né? Essa avaliação, quantos porcentos que vai representar essa avaliação bimestral, somado aos exercícios, às atividades, às tarefas, aos estudos de caso, enfim, as demais atividades que os professores têm aplicado para vocês. Tá bom, pessoal? É isso então. Fiquem com Deus, uma boa noite a todos, cuidem-se, tá? E a gente vai estar, se Deus quiser, amanhã aqui, amanhã não, quinta-feira, novamente para tirar dúvida com vocês. Não hesitem em caso de dúvida. Procurem os professores, cobrem dos professores, todos estão habilitados para apresentar para vocês as aulas remotas, enfim, todo o material
Converse com os professores. Em caso de dúvida, venha conversar comigo. Já teve alguns alunos que vieram conversar com relação a mensalidades, que infelizmente eu não posso fazer nada, mas vieram conversar comigo com relação a alguns professores, como é que faz, como é que tem que ser feito, enfim, né? Murilo também já está sabendo. Nós estamos aí para resolver os problemas, para que a gente passe essa fase da melhor forma possível. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus então e até quinta-feira. Hoje é terça, né? Até quinta-feira depois de amanhã. A nossa aula na quinta-feira vai ser às 9 da noite. Já coloquei essa informação, tá lá no Ambiente Conhecer para vocês a informação. Tá bom? Fiquem com Deus e até quinta.